Olá, amigos! Olá, amigas! Como vão? Como estão? Muito obrigado vocês que prestigiam cada vez mais a programação da nossa TV Grão-Pará. Eu sou o Ricardo Kizan Lourenço, tomo a liberdade de cumprimentá-los onde quer que vocês estejam. Tomo a liberdade de convidá-los para que a gente possa continuar juntos na programação da TV Gazeta de Belém. A partir de agora, com o meu, com o seu, nosso Gazeta do Povo, a nossa resenha de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Traremos notícias como essas. Justiça bloqueia mais de 105 milhões de empresas responsáveis pelo aterro sanitário no município de Marituba. E também, incêndio atinge padaria em feira no bairro do Guamar, aqui na cidade de Belém também. E a força-tarefa da Polícia Federal prendeu homicidas e feminicidas em todo o país, inclusive aqui no estado do Pará. Portanto, vocês acompanham essas e outras notícias logo após o nosso rápido intervalo. Até porque o nosso convite está mais do que feito. É rapidinho. Até já. Coloquem ao ar, minha produção, a primeira matéria do Gazeta do Povo de hoje, para que a gente possa conversar, para quem nos oportuniza esses momentos juntos. E essa, isso vai dar problema. Justiça bloqueia mais de 105 milhões de empresas responsáveis por aterro sanitário. Vocês vão entender por que vai dar problema. Porque se parar essa empresa, quem vai fazer a coleta de lixo? Em Belém, Ananindeua, região metropolitana, Marituba. Confira. Em resposta a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, o juiz da primeira vara civil e empresarial do município de Marituba determinou o bloqueio de mais de 105 milhões das contas das empresas Guamá Tratamento de Resíduos Limitada, Revita Engenharia S.A., Vega Valorização de Resíduos S.A. e Solve Participações S.A., responsáveis pelo aterro sanitário instalado no município de Marituba. A decisão judicial foi expedida no último dia 24 agora de maio. A ação do Ministério Público do Estado do Pará tem o objetivo de prevenir e de reparar danos ambientais decorrentes de irregularidades no funcionamento do aterro sanitário. Além do bloqueio, as empresas terão de pagar 5 milhões de reais pelo descumprimento de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com o Ministério Público do Estado do Pará, que tinha o propósito de adequar a operação do aterro sanitário à legislação ambiental. Nós, em relação a esse assunto, vamos ter a oportunidade de descobrirmos, não sei se de uma forma agradável, de uma forma dolorosa, se a gente está preparado para enfrentar esta problemática que está embaixo dos nossos narizes e está fedendo e poderá feder ainda mais. O que você está falando, Ricardo Kizan? Você está sendo pessimista? Não. Longe da gente, pessimismo não. A gente é realista desta problemática que hoje está se combatendo uma consequência. Não se combateu a causa, não se teve a hombridade e a dignidade de tentar prever esta problemática. Se esta empresa parar de prestar serviço na região metropolitana de Belém, ninguém não terá coleta de lixo. Não terá coleta de lixo. E aí a pergunta que não quer calar, esta empresa pode fazer isso? Se ela fizer isso, qual será a penalidade dela? Com a palavra justiça, com a palavra as autoridades. Porque a pergunta que mais dói para a gente é a seguinte: será que nenhuma empresa séria nesse país, em relação a esse segmento, quis vir prestar serviço desta forma e, de repente, de uma forma muito mais digna do que esta empresa está prestando para a nossa população? Porque a gente vai em busca da informação, aí a gente começa a entender. Esta empresa que presta serviço hoje, responsável pelo aterro sanitário da região metropolitana de Belém, já teve algum dono político?
Já teve algum envolvimento político, partidário e ideológico? As respostas estão aí. As respostas estão tão claras e notórias. O passado recente da cidade de Belém que responda! O passado recente da nossa cidade, dos gestores da nossa cidade de Belém, que responda! E a resposta é clara e notória. Clara e notória. Contra fatos não há argumento. Não há argumento. Então a gente espera um bom senso e um consenso para que a gente não descubra na prática se a gente está preparado ou não para esta provável realidade que possa surgir na nossa cidade. Não ter coleta de lixo. E a gente, de repente, vai acabar descobrindo de uma forma dolorosa, lamentavelmente. Vamos aguardar, a gente vai acompanhar. Aí a gente pergunta, cadê os vereadores? Tem uns que só gostam de aparecer na hora da desgraça. É impressionante. Claro, tem holofote, a imprensa vai lá entrevistar. Deixa eu pedir a próxima matéria, minha produção. Incêndio atinge padaria numa feira no bairro do Guamá, aqui em Belém. Acompanhe. Um incêndio de causa ainda desconhecida ocorreu na manhã desta terça-feira, hoje, dia 28, em um prédio localizado na feira do bairro do Guamá, aqui em Belém. As chamas atingiram uma padaria chamada Ponto do Queijo, próximo à Estação Cidadania, onde funcionam vários órgãos de Belém. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para conter as chamas e fizeram um trabalho de resfriamento do local, onde foi constatado que apenas o teto foi atingido. Lamentável, né? Nosso profundo respeito, a nossa profunda admiração por essa comunidade, me permitam chamá-los assim, moradores do bairro do Guamá. A gente sabe que de repente foi uma fatalidade, parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, parabéns, rapidamente conseguiu desenvolver o seu trabalho e com isso apenas pequenos danos materiais nessa padaria, né? Essa padaria. Mas a gente, como eu falei inicialmente, nosso profundo respeito, porque a gente sabe que a comunidade, a sociedade de bem, a gente tem um entendimento que é um dos maiores bairros da cidade de Belém. Tem mais de 100 mil moradores no bairro do Guamá. E podem ter certeza absoluta. Eu corro esse risco e pago esse preço. Mais de 95%, 96% da sociedade lá são pessoas do bem, são pessoas boas, trabalhadoras, dignas de respeito. Ô, Guamá, só até aparecendo nas redes sociais aí com problema. A gente não pode ser omisso, a gente precisa mostrar, né? Mas a gente também sabe, procura mostrar o rosto das pessoas de bem, pessoas do bem, pessoas boas. Pessoas boas. E eu sei, repito, que a grande maioria. Aí a matéria, na manhã desta terça-feira, manhã de hoje, esse incêndio logo cedo, mas resolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Deixa eu pedir a próxima matéria. Vamos continuar nosso Gazeta do Povo? Esse compromisso que a gente tem. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela oportunidade. A gente vem acompanhando e vem cada vez mais entendendo, principalmente entendendo o nosso papel perante a nossa sociedade, ser um instrumento da informação, da comunicação. É isso, sim, a gente sabe da responsabilidade, a TV Grão-Pará sabe da sua responsabilidade, de trazer para a sociedade belemense, para a sociedade paraense, o entretenimento, a notícia, os fatos, a realidade. Esse sim é o verdadeiro papel. E claro, de uma linha editorial dos fatos, da realidade da sociedade, não dos nossos interesses pessoais, né? Ou coletivos, como queiram. E claro, sempre provocando uma reflexão
E longe da gente, como eu sempre falo e gosto de falar, às vezes eu me torno repetitivo, mas água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Não temos pretensão e de repente não temos nem capacidade de sermos donos da verdade. Isso é fundamental ressaltar. Fundamental. E jamais temos pretensão de afrontar quem quer que seja, porque já nos afrontaram em muito. Se o que a gente faz, às vezes da forma forte, que a gente pratica, que a gente traz a informação, é um afrontar alguém, a gente pede desculpas. Mas isso não é afrontar, não. Porque já nos afrontaram, já meteram a mão na nossa cara, já meteram a mão no nosso bolso, nos afrontam diariamente com mentiras, com hipocrisias, com demagogias. Isso sim é afrontar. Deixa eu pedir a próxima matéria. Força-tarefa da Polícia Federal prendeu homicidas e feminicidas em todo o país, inclusive no estado do Pará. Confira. A Polícia Civil de 21 estados e do Distrito Federal participaram nesta terça-feira, hoje, dia 28, da Operação Cronos 2, que cumprem mandatos de prisão contra autores de homicídio e feminicídio em todo o país. Com as detenções, a polícia espera impedir a prática de novos crimes. Segundo a Polícia Civil, o nome da Operação Cronos 2 faz referência à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime. Na primeira fase da operação deflagrada em agosto do ano passado, 2018, 2.627 adultos e 341 adolescentes foram presos, detidos em 16 estados e no Distrito Federal. Entre as prisões, 42 foram pela prática de feminicídio, 404 por homicídios e 289 por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Aí, contra fatos no argumento, lamentavelmente, é uma realidade, é uma ferida. Isso é uma das feridas de uma sociedade. Feminicídio, homicídio. A gente espera que essas leis sejam cumpridas e possam servir de exemplo, de reflexão. Vale a pena? Será que vale a pena eu errar? Será que vale a pena eu cometer? Essas perguntas não são feitas mais. Muitos têm certeza e a clareza que vale a pena. Então, até porque nessa democracia que se é propagada recentemente no país, se demonstrou com clareza que foi uma das perdas nesta democracia. A ressocialização de presos, ao contrário. Está aí a chacina no presídio do estado do Amazonas, em Manaus. 57 pessoas, 57 presos. O que a gente lamenta ver as mães, as filhas, as mulheres, são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. O desespero da família, impressionante. E eu ouvi ontem uma pessoa, disse, é mãe, né? A mãe. Mas é um bandido, mas é mãe. É mãe do bandido. E o cara não está nem aí pela mãe, pelo filho, pela mulher, seja lá quem for. Doloroso. Realidade nua e crua. Uma ferida no seio da nossa sociedade. Mais uma. Um câncer maligno, corre esse risco, paga esse preço no seio da nossa sociedade. Políticas públicas fracas, políticas públicas que perderam, não foram capazes de vencer, não as políticas públicas, alguns que comandaram essas políticas públicas ao longo do tempo recente da história desse país. Enfim, eu quero encerrar o Gazeta do Povo de hoje com uma reflexão. Quero deixar esse recado, que esse recado possa tocar, de repente me permitam, de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, o seu coração. Essa reflexão não é nossa, eu tomo esse cuidado de já ter ouvido essa reflexão e a última que eu ouvi foi de um representante da Igreja Católica que foi o padre Fábio de Mello. E nos chamou a atenção e eu gostaria de deixar esse recado para quem nos acompanha, para quem nos prestigia, para quem nos oportuniza de comandar o Gazeta do Povo de segunda a sexta-feira aqui na TV Gazeta de Belém.
Se a gente presta muita atenção no que os outros dizem, se a gente presta atenção nos muitos defeitos que os outros colocam na gente, a gente esquece das virtudes que a gente tem. É quase uma tentação nossa ficar prestando atenção naquilo que a gente faz de errado o tempo todo. E quando a gente presta atenção naquilo que a gente faz de errado, a gente perde o principal amor que Deus colocou dentro de nós, que é o amor próprio. Se você não se ama, dificilmente outra pessoa irá amar você. Quando você não se respeita, a outra pessoa se sente no direito de não lhe respeitar também. Mas quando você tem acesa dentro de você essa chama do amor próprio, que é justamente isso que a gente está falando, a certeza que você tem Deus dentro de você, nada e ninguém poderá lhe destruir. Pense nisso e um forte abraço.